Histórias assombradas. E é este daqui. Maleditos ou perdidos espiritualmente? Vamos ver sobre esse assunto, sobre isso aqui de maledite. Olá, Ana, e olá, pessoal. Meu nome é... Deixa pra lá, é fulana, é claro. Todos os nomes estarão trocados, pode ler sem medo de ser feliz. Primeiro, eu preciso explicar um pouco de como eu sou e como me relaciono com a vida e com os outros. Eu sou uma mulher de personalidade extremamente forte, feminista, sem ser babaca, porque há uma grande diferença, né? Muito bem. Aprendo tudo que eu posso na vida para nunca depender de homem e nem de ninguém. Sou extremamente independente em todos os aspectos e procuro sempre aconselhar os meus de que conviver com outros tem que ser uma escolha, nunca uma necessidade. Isso serve para amizades, relacionamentos amorosos ou qualquer outra situação de convívio com as demais pessoas. Eu sempre tive isso de maneira muito clara na minha mente. Exatamente. Bom, o meu relato começa... Deixa eu só ver aqui, tomar minha aguinha. Deixa aqui. O meu relato... me perdi. O meu relato começa no ano de 2016 para 2017. Mais especificamente no dia 29 de dezembro de 2016. Estava eu já no final da tarde na academia. Na época, né, eu estava lutando contra o meu instinto sedentário, querendo ser fitness, e realmente eu estava fitness, malhando direto e me alimentando super bem, com um corpo bem apresentável. Eu sempre tive tendência a engordar. E entre o ano de 2013 e 2014 eu enfrentei alguns problemas pessoais, que depois eu conto, pois a minha existência é repleta de casos inexplicáveis. Eu dei uma emagrecida boa. Eu perdi uns 10 quilos de um mês para o outro, sem fazer nenhum esforço. Mas que benção é essa que caiu sobre ti? E nem exercício algum. Meu Deus, mas é benção ou não? De repente não é, né? Às vezes a gente acha que é, no fim começa a emagrecer, você fala, mas não é do jeito bom, não. Mas vamos lá. 10 quilos de um mês para o outro, sem nenhum esforço e nem exercício algum. E como eu não sou mulher de deixar as oportunidades da vida passarem, eu peguei o limão e fiz uma caipirinha. Aproveitei que já estava mais magra, comecei uma dieta, equilibrando a alimentação. Pois o ser humano aqui, sabe, ama comer porcaria e é viciado em Coca-Cola. Entrei na academia e comecei a malhar que nem uma louca. Eu malhava coisa de 2 horas por dia, fazia 80 minutos de esteira todo santo dia, Ana, eu juro. E com isso eu acabei secando mais uns 26 quilos. Oi, que beleza! Como eu disse, eu era bem gordinha, mas nunca tive problemas de autoestima por conta disso, não. A minha mãe sempre fez questão de nunca deixar que passasse pela minha cabeça que eu era menos bonita só pelo fato de estar acima do peso. Sempre me colocou para cima, em qualquer momento que eu estivesse me sentindo... em qualquer momento que eu estivesse sentindo isso ou aquilo por conta da minha aparência e ou do meu peso, ela me colocava para cima. E isso realmente fez toda a diferença. Enfim, conto isso para que vocês possam entender como é a minha personalidade. Eu, desde criança, sempre fui um ser humaninho diferente das demais. Na minha geração da família, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, só teve mulheres, é isso? Ou seja, eu tenho uma cacetada de primas, todas batendo basicamente a mesma idade. E absolutamente todas são lindas. Eu não tenho uma prima feia dessa geração. Uma das minhas primas chegou a ganhar um concurso de beleza em uma cidade pequena em que moramos quando mais novas. Ela mora lá até hoje. Inclusive, nesse concurso, ela ganhou o 1º lugar. E o segundo, quem ganhou foi a irmã dela. Para vocês terem uma noção. Ela também venceu o concurso de beleza de Barretos. Enfim. Eu nunca me achei feia. Mas de longe me comparava à exuberância de algumas.
Inclusive, uma das minhas primas também tinha o mesmo problema que eu. Tinha tendência a engordar e sua mãe, outra maledite, ficava igual um rec-repete. Ficava igual um rec-repete falando mal da garota o dia todo e sempre cutucando a menina pelo fato dela estar acima do peso. Bom, Ana, no caso, temos aí duas mulheres completamente diferentes. Uma, eu, empoderada e confiante. E outra, que cresceu cheia de complexos e problemas de autoestima. Bom, voltando ao relato. Estava eu na academia, era uma quinta-feira, quando recebi uma ligação de uma das minhas primas me chamando para ir a um bar. E isso já aqui no Rio de Janeiro, pois já havia voltado a morar aqui há alguns anos. Íamos quase sempre nesse bar, porém naquele dia seria aniversário de um crush dela, que seria comemorado lá. Ana, eu não gostava de sair muito durante a semana, pois como eu adorava um biricutico... O que é um biricutico, gente? Como eu adorava um biricutico, como a gente fala aqui no Rio, eu tentava evitar bebida alcoólica por conta da dieta. Biricutico é o quê? Uma bebidinha? Beber um pouquinho assim? Biricutico? Enfim, eu tentava evitar bebida alcoólica por conta da dieta, pelo menos durante a semana. Mas como já estava no final do ano e sempre tem várias comemorações nessa época, eu falei que eu ia, antes não tivesse ido. Gente, eu já li esse relato, não li? Porque às vezes me parece que eu li, ou é algum parecido. É parecido? Não, eu já li, não li? Eu não quero perder aqui o... Tá, não, tá, beleza. Eu já li, gente. Ah, bricutica bebida. Não li, né? É que parece, fica na minha cabeça assim que uns que falam, não, é parecido, li, não li, li só pra mim, não li pra vocês. Não sei, vamos continuar aqui então. Beleza, vamos lá. Bom, fui, mas antes não tivesse ido. Bom, lá fui eu pra minha casa, me arrumei e mais tarde encontrei com a minha prima nesse bar que ficava perto da casa dela. Que aqui vou chamá-la de Babize. Babize. Quando cheguei lá, ela já estava me esperando junto com outros amigos nossos ali em comum. Ana, esses amigos que citei eram, na verdade, mais um grupo de colegas do que de fato amigos. Aquele velho papo, sabe? Amigos de copo. Nesse grupo de amigos, entre aspas, um deles era casado, mas o cara vivia me dando mole, me chamando para sair, mesmo a mulher dele sempre sendo uma figura super presente todas as vezes que estávamos todos juntos ali. Eu a conhecia. Ela era e ainda é absolutamente linda, uma moça muito simpática e agradável. Eu sempre gostei muito dela, apesar de não sermos amigas de fato. Mas parecia que esse cara tinha uma fixação por mim, quase que doentia. Tinha também um outro nesse mesmo grupo que, apesar de ser bem ruinzinho de estampa... ruinzinho de estampa, assim, meio feio, meio feio. Ser meio ruinzinho de estampa... Era um cara extremamente engraçado e inteligente, coisa que eu admiro muito num homem. Mas o mesmo era picareta toda a vida, Ana. Vivia saindo dos locais sem pagar, vivia contando vantagem pra galera, mas quando chegava a conta, aí começava a contar as misérias, só pra tirar o corpo fora e não ter que entrar no ratatá das contas. Sempre deixava a parte dele nas costas dos outros. Falava que ia no banheiro no final da noite e metia o pé. Enfim, meu Deus! Desses dois, se juntasse, não dava um. Meu Deus. Bom, ficava então meio que uma guerra silenciosa entre eles, cada qual querendo chamar mais atenção que o outro. Eu, como detesto me meter em furada e com um homem mau caráter, quando percebo qualquer comportamento desse tipo, eu já saio fora na hora. Ou ainda ficar de caso com um homem comprometido, também corro como o diabo corre da cruz dessas situações. O que começa errado sempre termina errado, e isso é fato. Então eu sempre fazia o ar de blasé, como quem sabe o que está acontecendo, mas não está dando importância para aquilo, sabe?
Com esse clima maravilhoso, só que não, eis que eu vejo adentrar o bar. Pausa para explicar como era a estrutura desse bar, só para vocês entenderem. Assim, era um local bem grande, com área interna e área externa. Do lado de fora ficavam várias mesas e cadeiras. Tinha um cercadinho que dividia a área que pertencia ao bar do resto da calçada. Tinha 2 banheiros também. Toda essa área circundava as duas laterais de uma toda essa área circundava as 2 laterais da parte interna em formato de L, pois esse bar ficava em uma esquina grande e toda essa área era separada por portas de vidro da parte interna. Então, quem estava dentro conseguia ver quem estava fora, e o contrário também. Do lado de dentro havia algumas mesas e cadeiras, algumas mesas daquelas mais altas, um palco pequeno, um bar grande e mais 2 banheiros. Era tipo um pub. Bom, agora voltando. Eis que vejo adentrar o local um cara que era a minha cara. A minha cara mesmo. Ana, eu gosto de cara meio estranho, sabe? Como as minhas primas sempre falam. Isso quer dizer que são sempre caras diferentes. Tatuados, com alargador, estilo diferente de se vestir. E o cara tem que ter um cérebro muito ativo. Porque eu realmente me apaixono é por isso. À segunda vista. Bom, esse cara entrou. Parecia já ter bebido antes de chegar lá. Ele estava acompanhado de um amigo e uma menina também. O cara não me viu, só eu o vi. Aí eu chamei a minha prima e comentei a respeito. Ana, eu sempre tive uma coisa que eu não sei explicar. Bom, nem eu e nem as minhas amigas, nem as minhas primas. Todas as vezes na minha vida inteira, quando eu cismava com alguém em alguma balada, essa pessoa sempre chegava em mim e realmente se interessava. Bastava eu cismar e bater o olho que parecia que eu tinha algum poder sobre a pessoa e ela realmente reparava em mim e ela mesma tomava a atitude. Eu nem precisava sair do lugar. Ana, isso aconteceu incontáveis vezes e eu tenho inúmeras testemunhas sobre todas essas situações. Bom, sabendo disso e já cismada com esse cara, eu, logo assim que ele chegou, fui ao banheiro e passei bem em frente a ele. Mas ele não me viu, Ana. Alguém o chamou e ele virou de costas. Ai, bem na hora. Ah, meu Deus. Bom, fui ao banheiro, dei aquela ajeitada na vida e voltei e passei pelo mesmo lugar. Quando cheguei próximo dele, ele estava dançando com a tal da menina que estava com ele. Aquela mesma que tinha chegado no mesmo pequeno grupo que ele se encontrava. Aí eu pensei, ixi, dessa vez eu me lasquei, não vai funcionar não. Perdeu, Playboy. Comentei isso com a minha prima e nós saímos rindo da situação. Quando eu estava prestes a passar para o lado de fora da parte onde ficava o palco e me dirigir à parte externa, eis que o bonito me viu. Ana, ele tinha me notado pela primeira vez. Ele simplesmente largou a menina com quem havia acabado de ficar e foi atrás de mim, para a parte externa do local, onde eu estava com os meus amigos, né? Daí, já sacando que a força do pensamento mais uma vez não havia me decepcionado, eu relaxei e pensei, esse já tá no papo. E mais uma vez fiz o meu comentário com a minha prima, que riu. Ela sempre ria muito, se divertia com esses meus flertes muito doidos e comentou, ele tá olhando, prima. E eu disse que já tinha notado, mas para ela disfarçar. Bom, fiquei ali com o pessoal e o cara não parava de me olhar, me secando mesmo. Eu fui, acendi um cigarro, fiquei por ali, eu de um lado com os meus amigos e ele do outro fumando também, só que sozinho, pois o resto do povo que estava com ele ficou do lado de dentro. Eu acho que ele deve ter fumado uns 4 cigarros só ali. De repente, vi uma das minhas colegas se dirigindo para a porta que dava acesso à área interna, passando assim bem próximo a ele. Então, ele puxou o braço, ele a puxou pelo braço e lhe falou alguma coisa no ouvido. Ela então se virou, olhou para mim e riu. Pronto, ali eu confirmei que era de mim que eles estavam falando. Ela entrou, foi no banheiro lá dentro, voltou para a pista e começou a fazer sinal pelo vidro para que eu entrasse e fôssemos todas dançar.
Eu que não sou boba nem nada, já tinha entendido a jogada, né? Terminei meu cigarro e entrei com a minha prima e mais umas meninas. Ficamos ali dançando e tal, e ele veio mais uma vez. Puxou essa mesma conhecida nossa e mais uma vez cochichou mais alguma coisa no ouvido dela. A música estava bem alta e eu não pude ouvir do que se tratava, mas sabia que eles estavam falando a meu respeito. Ana, eu tinha certeza absoluta, não era só um achismo. Pois bem, coisa de 1 minuto depois, com todo mundo dançando ali bem próximo, pois estava bem cheio nesse dia, ela me chamou e disse: Fulana, vem cá que eu vou te apresentar o meu amigo. Aqui eu vou chamá-lo de Felipe. Vem cá para eu te apresentar o meu amigo Felipe. E eu fui, fazendo a sonsa total, tipo, quem é você? Não te conheço, nunca te vi antes. Ela nos apresentou e eu virei de costas e continuei dançando, fazendo a sonsa novamente. Ela apresentou ele a mim primeiro e a todas as meninas que estavam ali com a gente dançando. Eu me apresentei a ele e segui a vida. Virei de costas e nem dei bola. Logo que ele terminou de ser apresentado a todo mundo, ele veio, se aproximou de mim por trás e segurou meu braço de leve. Eu virei fazendo cara de surpresa, como se não soubesse que era ele, e disse: oi, como quem faz uma pergunta mesmo, sabe? Como quem diz: oi, que foi? Né? Tipo, oi? Aí ele perguntou: posso falar com você 1 minuto, por favor? E eu disse: fala, pode falar, tô te ouvindo. Só que realmente a música tava alta demais, e então eu disse: vamos lá fora, eu quero fumar um cigarro e não tô ouvindo nada do que você tá falando. Pronto, Ana, plano concluído. Ficamos lá fora, batendo um papo, bebendo, alguns amigos chegaram perto também, eu o apresentei e no final nós ficamos. Agora voltando um pouco, lembra dos 2 amigos que citei no início do relato, os que ficavam se degladiando silenciosamente? Guardem essa informação. Bom, pensa em 2 caras de bunda. Pé da vida. Mas eu nem liguei. Os 2 caras? Eu nem liguei. Na verdade, eu achei ótimo, pois havia me livrado dessa treta aí. Bom, Ana, ficamos e conversamos, descobrimos que tínhamos alguns amigos em comum. Um deles era um amigo meu de longa data, inclusive é meu amigo até hoje. Naquele dia, acredite você ou não, ele me pediu em namoro. Nós dormimos juntos e no dia seguinte, eu que achava que tinha sido só coisa de bêbado, e ele reafirmava que estava apaixonado por mim. Que medo. Havia mandado uma mensagem para a mãe dele, Ana, naquela madrugada, sem eu saber, avisando que ele não iria dormir em casa, pois tinha achado a mulher da vida dele. Ele só me mostrou essa mensagem no dia seguinte, é claro. Eu disse que ele era maluco. E é claro, eu zero tava levando tudo aquilo a sério. Afinal, eu não gostava dele. Eu tinha conhecido ele há menos de 24 horas, gente. Pois bem, almoçamos juntos e eu fui para minha casa e ele foi para casa dele. Porém, ele estava falando sério e eu não. Eis que chego em casa e vejo que eu tinha umas 1000 mensagens de WhatsApp, mais umas 2000 notificações no Facebook e me dei conta de que bêbado nós havíamos mudado o status do Face. Bêbados, é isso? Nós havíamos mudado o status do Face. Respondi a todos o mais rápido no particular. Não, respondi a todos os mais próximos no particular e a vida seguiu com o namoro firmado. Não chegamos a passar o Réveillon juntos, pois já tínhamos planos separados. Foi um namoro surpresa, né? Afinal. Cadê? Fui a uma festa na casa de outros amigos meus, esses de infância, amigos mesmo. Contei toda a história e o povo ria de se acabar. Havia convidado ele para ir passar o Réveillon comigo, mas já que ele não podia, falei para ele ir no dia seguinte para lá. E então ficamos combinados assim. E no dia seguinte, lá estava ele. Eu estava numa ressaca desgraçada, pois tinha bebido na noite anterior, como se não houvesse amanhã. Porém, houve, né? Ele, como havia ficado em casa com a mãe, coisa que eu achei muito estranho, pois nessa época já tínhamos, assim, nossos 29 anos, e eu havia chamado para passarmos a noite do Ano Novo juntos.
Bom, ele quase não tinha bebido em casa com a mãe e estava super de boa. Bom, já eu não bebi naquele dia primeiro, mas ele bebeu normalmente. Chegando uma determinada hora, todos na casa já estavam podres e ele continuava bebendo. Já estávamos todos no quarto do meu melhor amigo, podres do dia atual e do anterior, e a criatura de Deus bebendo, super animado. Em determinado momento surgiu o assunto dos dois caras da outra galera, que ficavam dando em cima de mim, pois esses meus amigos da vida toda sabiam da situação. Do nada, o Felipe surtou. Ficou com ciúmes e deu um mini ataque. Ana, eu odeio ciúmes. Odeio. Eu que já estava de ressaca, juntei a ressaca com a pé da vida que fiquei e fiquei revoltada. Resolvi ir embora, nos despedimos e chegando já na vila onde esse amigo meu mora, eu dei um sermão nele sobre essa cena ridícula. Eu tava tão pé da vida que eu não quis nem dormir junto com ele. Eu disse que eu ia pra minha casa e ele pra casa dele e assim foi feito. Já no dia seguinte, conversamos e ele falou que nunca mais faria aquilo. E realmente nunca mais fez. Bom, o tempo foi passando e eu notando que ele bebia muito. Ana do céu, pra eu dizer que alguém bebe além da conta, a pessoa tem que exagerar num nível absurdo, acredite. Pois eu bebo muito bem, mas muito bem mesmo. E zero sou daquelas mulheres chatas de ficar implicando, sabe? Só porque o cara ficou um pouco mais altinho. Não. Bom, Ana, já tínhamos um mês de namoro quando decidimos ir num outro bar. Esse na zona sul aqui do Rio. Um bar bem famoso, por sinal. Esse é realmente um pub de rock. Um dos meus melhores amigos, o dono da casa onde passei o Réveillon, trabalhava lá, justamente na parte do bar, e era responsável pelo controle total das compras e revendas de bebidas, ou seja, bebemos novamente pra caramba. Ana, eu sempre bebi e nunca na minha vida eu perdi o controle. Tanto que eu era sempre a responsável por todas as minhas primas que andavam comigo. Eu sempre ficava de olho e prestando atenção a tudo à minha volta. Eu dirijo desde os 14 anos e sempre fui a pessoa que levava todos para casa, para depois voltar para minha casa, sabe? Esse tipo de pessoa. Em determinado momento da noite, o Felipe foi ao banheiro e nós ficamos na mesa, conversando, quando do nada ele volta do banheiro outra pessoa, dizendo que nós tínhamos que ir embora daquele lugar naquele minuto. E eu, é claro, questionando o que diabos havia acontecido naquela ida dele ao banheiro. E ele somente repetia: "Você não sabe o que eu vi lá. Vamos embora agora." Ana, ele estava fora de si, enlouquecido. Claro, eu não ia a lugar nenhum com ele daquele jeito. E perguntava repetidamente o que é que tinha no banheiro, o que é que tinha no banheiro. Meu amigo, não entendendo bem... Não sei o que ela disse. O que é que tinha no banheiro? Meu amigo, não entendo bem. Não sei. Saí da mesa ou saiu da... Meu amigo, acho, não entendendo bem o que estava acontecendo, saiu da mesa e foi no banheiro masculino para ver se via algo lá. Mas, Ana, o Felipe não parecia ser ele mesmo. Eu não sei explicar. E eu continuava perguntando o que é que tinha acontecido e ele não me respondia nada. Só voltava a falar que tínhamos que sair dali imediatamente, que eu não fazia ideia do que ele tinha visto no banheiro. Meu amigo então voltou e disse que não tinha nada de errado no banheiro. Eu, já irritada por ele não falar de uma vez por todas o que é que tinha acontecido, disse a ele que se ele não se acalmasse e não falasse de maneira clara o que tinha acontecido, eu não ia a lugar nenhum com ele, muito menos sair do bar, onde eu estava bem amparada e com todos os meus amigos. Sei lá, né? A gente se conhecia há muito pouco tempo e ele estava doido. Eu não ia sair dali onde tinha pessoas da minha confiança para ir embora com ele, Deus sabe para onde. Eu não fui, tá certinha. Ele saiu que nem um doido, queria ir embora. O segurança não permitiu a saída dele antes que ele pagasse a comanda. E assim que ele pagou e saiu do bar, nós o perdemos de vista. Ali, para mim, já tinha acabado.
eu não ia continuar namorando alguém doido desse jeito. Bom, ficamos mais um pouco, mas já era bem tarde, coisa de quase 5 da manhã, então decidimos ir embora. Nesse dia, acabei indo dormir na casa desse amigo meu aí, com a minha prima, na mesma casa do Ano Novo. Eu vivia lá, Ana, pois além dele, outros amigos meus também moram lá. Era basicamente uma república, só que de amigos. Quando eu e minha prima já estávamos para deitar, eu vi que o meu celular estava repleto de ligações do Felipe. Mas dentre essas ligações, havia um número que eu não reconhecia, e nessa mesma hora esse número me ligou e eu atendi. Qual não foi a minha surpresa quando do outro lado da linha falava uma mulher que se identificou de primeira como a mãe do maledito, a Maledite. Ela foi muito simpática, perguntou o que estava acontecendo e eu contei absolutamente tudo o que havia acontecido e que eu não sabia para onde o filho dela havia ido. A última vez que eu o vi foi quando ele saiu do bar e seguiu pela rua andando até perdermos ele de vista. Ela aí começou a falar que tinham avisado a ambos, ele e ela, no terreiro que eles frequentavam, de que ele tinha um problema sério espiritual e que a bebida era a porta de entrada para o que quer que fosse que o acompanhava. Ana, na hora, me bateu um misto de curiosidade, de pena, de tudo, dos dois. Pois sempre foi uma pessoa tremendamente... Eu sempre fui uma pessoa, eu acho, tremendamente espiritualizada, acreditando que existem mais coisas entre o céu e a terra que supõe nossa vã filosofia. Bom, eu fiquei naquela de acalmar a Maledite. Como eu mesma já havia presenciado coisas como essas incorporações de entidade de baixa vibração, eu vi que realmente tinha total sentido aquilo, pois eu comecei a comparar com as minhas experiências. Bom, a noite passou, eu, por fim, atendi as ligações dele e ele não lembrava de nada. Me perguntava como que ele tinha ido parar na rua, porque ele estava sozinho e que não fazia ideia do que havia acontecido. Suas lembranças iam até o momento que ele tinha saído da mesa para ir ao banheiro. Eu mandei que ele fosse para casa, pois a mãe dele estava desesperada e que conversaríamos no dia seguinte. Ele concordou e eu fui dormir. Uns 10 a 20 minutos depois, a mãe dele me ligou, confirmando que ele havia chegado em casa e eu, enfim, dormi tranquila. No dia seguinte, conversamos muito. Ele realmente não se lembrava do porquê e o que havia visto no banheiro e nós reatamos. Ana, antes eu tivesse contido a minha curiosidade e seguido a minha intuição, que é batata, né? E tivesse encerrado o contato com ele ali, naquela situação. Mas não, né? Ele basicamente virou um namorado e um objeto de estudo espiritual para mim. Porque eu fiquei obcecada em entender o que se passava com ele. Bom, eu ainda não tinha conhecido a mãe dele e ainda achava muito cedo. Mas como já havíamos conversado por telefone, dada essa situação, logo no mês de fevereiro era aniversário dela e ele me chamou, pois ela fazia questão de me conhecer. Ana, ele já tinha falado para mim muito sobre ela, que ela era uma pessoa muito difícil, muito invasiva e que controlava ele 24 horas por dia. Que ela não gostava de nenhuma namorada que ele já havia tido na vida. E aí eu já fiquei meio assim, né? Mas eu, como não sou de me intimidar nem com entidade, quanto mais com sogra, lá fui eu conhecer a Maledite. Ai, meu Deus. Ana, quando eu cheguei lá, parecia que eu era o presente que ela tanto estava esperando na vida. Me tratou super bem, falou que eu era linda e todos os elogios que você pode imaginar. Bom, o tempo foi passando e ela continuava me adorando, mas tratava o meu namorado como um bebê. O cara não fazia o próprio Nescau. Todos os lugares que íamos, ela queria ir também. Mas eu, como odeio Nora que fica disputando o filho com a mãe, eu não entrei nessa. Até evitava de ficar de muito chamego com ele quando ela estava presente, até porque eu não sou a pessoa mais carinhosa do mundo também. Na minha cabeça, ela era assim.
Também pelo fato dele já ter um histórico de várias bebedeiras com, digamos, possessão, né? E por ser mãe solteira e ele filho único, enfim, né? Às vezes era por isso. Mas ela era absurdamente dependente e doida com ele. Ele não podia fechar a porta do próprio quarto, gente. Quantos anos? 29 anos que eles tinham, mais ou menos isso que ela disse? Ele não podia fechar a porta do próprio quarto, mesmo que eu não estivesse lá. Ele não podia ter nada escondido, nem uma revista de mulher, pois ela achava e brigava com ele. Tudo ela controlava, absolutamente tudo. O engraçado nisso tudo é que era ele quem bancava a casa toda. Mas ainda assim, quem mandava e desmandava era ela. Bom, os amigos dele detestavam ela, todos os amigos dele. Pois sempre que ele saía, ela queria ir junto. E se ele falasse que não, era um inferno na terra. Ana, ela chegou uma vez a ir na porta de um motel para catar ele lá. Tudo ela tinha que estar incluída dele, sim. Se não, era barraco mesmo. Ela se comportava como a mulher dele, não como mãe. Até mesmo em festas do trabalho, algo que eu hoje, com os meus 34 anos, nunca vi nada igual, nem em novela, eu juro. Tá, em festas de trabalho dele, ela queria ir junto, é isso? Bom, o tempo foi passando e todas as vezes que o Felipe bebia muito, ele parecia mudar, como se já não fosse mais ele ali. Depois de um tempo, ele começou a ficar, nessas ocasiões, com os olhos pretos e falando dele mesmo na terceira pessoa, sabe? E eu, como mais uma vez não sou de me intimidar com nada, peitava sempre essa coisa que baixava nele. Ana, foram várias situações dessas. E eu sempre falando para ele parar de beber, procurar uma ajuda, tanto psicológica quanto espiritual, pois era nítido que cada vez mais essa coisa tomava mais ele e tinha mais forças sobre ele. Ele tentava, ele dava uma segurada na bebida, mas não adiantava, Ana. Ele nunca conseguiu se conter. Bom, quando já tínhamos uns 6 meses de namoro, eu comecei a entrar num processo depressivo, coisa que eu nunca tive na vida. Lembra lá do início desse relato? Então, aquela mulher de lá de cima, confiante e tal, estava completamente dependente dele agora e depressiva. Ana, eu tinha pesadelos todos os dias, terríveis. Eu acordava marcada sempre. Eu não era mais eu não me reconhecia mais. Eu tinha olheiras enormes e não queria mais viver, simples assim. Bom, eu já estava muito mal e ele também. Parecia que o que o acompanhava estava travando uma guerra comigo. Mas eu já não aguentava mais. Então uma noite eu fui dormir e ele estava aqui na minha casa. Fomos dormir, normal, sem bebida, sem nada. Ana, nessa noite eu tive o pior pesadelo da minha vida. Segue o sonho que eu tive. Eu estava numa rua que eu não conhecia, junto com esse meu melhor amigo. Já era noite. Nós íamos em direção a uma casa que também não conhecia. Porém, no sonho, eu sabia que casa era aquela. Mas hoje, tentando me lembrar, eu não faço ideia. Bom, essa casa ficava numa rua estranha, escura, e que tinha várias garotas de programa ali. Como se fosse um local de prostituição mesmo. Nós passávamos por elas e elas tinham uma aparência meio que vampiresca, pálidas, cabelos desgrenhados, roupas provocantes, mas ao mesmo tempo meio esfoladas, unhas enormes, pareciam estar meio sujas. Elas tinham um comportamento agressivo quanto a nós. Estavam com giletes nas mãos e tentavam sempre nos ferir com elas. Nós corremos para essa tal casa e esse meu amigo fazia um esforço sobre-humano para me puxar para que eu pudesse andar mais rápido, mas alguma coisa me impedia de ser mais ágil. Parece que alguma coisa me puxava e com isso eu ficava mais lenta. Eu também já sonhei assim, quando eu preciso fazer alguma coisa eu fico lenta.
Bom, enfim, depois de todo o esforço, conseguimos chegar ao portão dessa casa e entramos. Lá estavam mais amigos meus que perguntaram se estávamos bem. Ana, eu estava ofegante, como se tivesse feito uma força absurda para conseguir chegar até ali. De repente acabou a luz. E nesse exato momento eu me deparei sozinha ali naquela casa. Todo mundo havia sumido, subitamente. Alguma coisa havia entrado na casa, mas não eram as garotas de programa, era uma energia maligna. Ana, eu nunca na minha vida senti uma energia tão ruim quanto aquela coisa do meu sonho. Eu me lembro de correr pela casa e tentar achar um lugar para me esconder, até que entrei em um dos quartos e dentro de um armário embutido havia um enorme cofre. Eu entrei nesse cofre, puxei a porta do armário e a do cofre e fiquei ali no escuro, parada, imóvel, escondida para que aquilo que eu não sei o que era e nem vi também, não me encontrasse ali. Ana, eu senti aquilo andar pela casa e apesar de não ouvir nada e nem ver, eu sabia exatamente o caminho que aquilo percorria dentro da casa. Eu senti ele entrar no quarto onde eu estava e abrir a porta do armário. Eu só me encolhi toda e fechei os olhos, bem apertado. E aí aquilo abriu a porta do cofre que somente estava fechada e não trancada. E aí eu abri os olhos para ver o que era. E quando eu abri os olhos eu vi uma luz muito forte que eu não sei nem te dizer que cor que era. Mas ofuscou a minha visão e eu não conseguia ver nada. Mesmo com os olhos semicerrados e com a mão na frente para tampar a luz. Ana, essa coisa veio com uma mão enorme, quase duas da minha, e colocou a mão no meu rosto. Não foi um tapa, ela só colocou a mão e eu senti queimar, como se tivesse em brasas. Todo esse final durou no máximo uns 5 segundos e aí eu acordei. Bom, eu acordei meio assustada, né? Olhei para o lado e o Felipe dormia tranquilamente. Levantei, fui ao banheiro. Na minha casa, a porta do banheiro dá de frente para o espelho da pia. Ana, quando eu olhei para o meu rosto, tinha uma marca de mão em alto relevo na minha cara, assim. Eu fiquei olhando aquilo sem acreditar. Peguei o celular, tirei uma foto e saí do banheiro e fui tomar um café. Na mesa do café, a minha avó reparou na marca do meu rosto e eu contei a ela. Contei a ela e a minha mãe o que tinha acontecido. Ana, não era a primeira vez que eu havia acordado marcada, mas nunca daquele jeito bizarro. Bom, Ana, eu resolvi tomar uma providência sobre aquilo. Contei para ele o ocorrido, ele ficou apavorado, com medo mesmo. Disse então que se ele não ia fazer nada, eu ia. Eu não ia mais ficar naquela de depressão, nem naquela situação. Então, naquele dia, eu já comecei a mudar. Procurei ajuda espiritual em todas as vertentes, fosse em centros, fosse na igreja, fosse onde fosse. Fui ao médico, fiz exames, pois além da depressão, os meus cabelos estavam caindo muito. Toda hora eu ficava doente, sempre com dores pelo corpo, sempre com mal-estar, indisposta, inflamações de garganta severas, enfim, tudo ruim. Fui procurar uma terapia e fui buscar em tudo quanto foi lugar. Alguma coisa ia ter que resolver o meu problema. Ficamos mais alguns meses juntos e quando foi no ano seguinte, logo após o carnaval e depois de mais vários episódios de possessão dele, inclusive sendo um deles no carnaval mesmo, aí não deu mais pra mim, Ana. Eu estava de saco cheio daquilo, dele e da mãe nessa situação, pois ambos alimentavam uma relação tóxica de mútua dependência e nutriam uma energia péssima. Viviam sem dinheiro, às vezes até para comer, mas estavam sempre bebendo, entende? Não tinha dinheiro para comer, mas estava sempre bebendo. Sempre. Eles atrasavam aluguel, mas sempre tinha bebida. Enfim, terminamos e depois disso nunca mais encontrei com eles. Eu não tenho raiva, sabe? Na verdade eu tenho pena, pois eu sei que eles, sabendo ou não,
alimentam essa coisa que os acompanha. Mesmas atitudes, mesmos resultados. Ana, desculpa o relato longo, tentei resumir. Eu não consegui contar com mais detalhes todas as possessões que eu presenciei com ele, pois isso daria um relato à parte. Você nem ia ler isso, ia com umas 200 páginas no mínimo. Mas depois eu tento escrever uma continuação falando dessas possessões, contando cada detalhe delas. A coisa mais importante que fiz nesse tempo foi adquirir como hobby a teologia e tudo relacionado a qualquer assunto sobrenatural, digamos assim, né, entre aspas. Hoje tenho um entendimento muito claro de que qualquer obsessor só cola na gente quando estamos na mesma vibração que eles. Caso contrário, não é compatível. Mas depois eu escrevo sobre todos os meus aprendizados sobre esses assuntos. Fica com Deus, um grande beijo em você e em todos. Eu vou ficando por aqui, esse foi o meu primeiro relato, mas prometo tentar dar continuidade para mais detalhes dessa história bizarra. Desculpe pelos erros. E aqui ela diz assim, sobrenatural. Eu não gosto muito dessa palavra. Lembro sempre de Kardec no livro dos médiuns falando: como pode dizer que algo é sobrenatural? Acaso conheces todas as leis da natureza com perfeição para que possa classificá-la como uma coisa sobrenatural ou natural? Legal. Estamos longe de termos todos os conhecimentos necessários para o entendimento dessas histórias que ainda para nós são surreais. Beijos, Ana. Beijos para você. Muito obrigada pela história. Então, no caso, os dois, mãe e filho, são meio que obsediados, é isso? E ele tem ainda esse agravo aí de bebê e ser possuído. Que duro, hein? E a mãe ali também não ajuda, né? Ô, dureza. Aí fica nesse ciclo. Ruim pra ele e ruim pra ela. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.